Questão 6, letra M. 6, letra M é uma questão muito interessante. Por quê? Porque ela é tão interessante assim? Porque ela traz a ideia de qual função cresce mais. Beleza? Um polinômio ou uma exponencial. Vamos lá. Ele quer saber qual o limite dessa razão quando o x tende a infinito, né? Então vamos lá. Vamos observar o que acontece aqui. Primeiramente, vamos escrever esse p de x aí de uma forma um pouco mais elegante, né? Vamos lá. Vamos supor que o p de x tem um certo grau. Por exemplo, um grau k. Tá bom? Se ele tem um grau k, a gente pode escrever ele de uma forma bem interessante. A gente pode escrever ele assim, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. P de x tem grau k. Se ele tem grau k, eu posso escrever ele dessa forma. Ele é um AK vezes x elevado a k. Esse é o primeiro, mais um AK menos 1 vezes um x elevado a k menos 1. E assim sucessivamente até o A2x elevado a 2 mais o A1 x elevado a 1. Como é elevado a 1, não preciso botar. Mais 1 a 0, né? Beleza? Se você reparar, o polinômio ele é uma soma, né? Uma soma de vários fatores. E se você observar, vários coeficientes multiplicados por x, né? Às vezes por x ao quadrado, x ao cubo, enfim, né? Vamos seguindo essa lógica aqui, a gente consegue observar uma coisa. A gente pode escrever um polinômio em termos de um somatório, né? Quer ver? Ó, repara aí. Vou começar a falar de somatórios. Vocês vão ver isso bem assim no cálculo 2 e tal. Mas já é bom a gente ir começando a entender o que é um somatório. Vamos lá. Vou botar o símbolo aqui. Isso aqui é um somatório de um n. O n começa no 0 e ele termina no k. O n vai de 0 até k. Em cada grupo, a gente vai ter um a elevado a índice n vezes x elevado a n, né? Tá, vamos lá. Vamos começar. Vou dar um exemplo aqui de um somatório para a galera não ficar perdida. Um somatório é uma maneira diferente de escrever uma soma. Por exemplo, eu tiver isso aqui, ó. Somatório de i de 0 até 3. De i ao quadrado. É um somatório bem simples. O que é esse somatório? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que eu vou somar várias parcelas dessa forma. Começando no i igual a 0 até o i igual a 3. Então, a primeira parcela ia ser, no lugar do i, eu vou colocar 0. Então, vai ser 0 ao quadrado. Essa é a primeira parcela. A segunda, no lugar do... Eu já fiz o 0, né? Aí eu vou para o próximo número. 1 seria, ó, no lugar do i eu coloco 1, vai ficar 1 ao quadrado. Próximo termo. Depois do 1 vem o 2. E aí, no lugar do i, eu vou colocar o 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. E por último, o 3. E aí vai ficar 3 ao quadrado. Em vez de eu escrever todo esse pacote aqui, eu posso escrever somente isso aqui. Tá bom? Agora vamos olhar para o nosso somatório. Vamos mostrar aí que realmente ele é uma soma, né? Um somatório. Ele começa no 0 e vai até o k. De 1a de k, x elevado a de n, desculpa,
x elevado a n. Então vamos lá, a minha primeira parcela vai ser, no lugar do n, eu vou colocar 0. Então vai ser a 0 vezes x elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então nem vou escrever, porque é a 0 vezes 1. Então é a 0. O segundo termo eu já fiz o 0, agora eu vou fazer o 1. Vai ser o A1 vezes x elevado a 1. Como é elevado a 1, eu não preciso escrever. Próximo termo, A2x2. E assim vai seguir até os últimos termos. O último é o k, mas eu vou fazer o k menos 1. Então vai ser a elevado a k menos 1, x elevado a k menos 1, mais a elevado a k, x elevado a k. Tá bom? Então, se você olhar isso aqui, ó, é exatamente a definição de um polinômio, né? Eu só inverti a ordem. Aqui começa no AK, x elevado a k, e vai até o A0. E aqui começa no A0 e vai até o AK, x elevado a k. Tem uma coisa interessante, é que o somatório, ele representa uma soma, né? E você sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então é uma técnica bem interessante da gente observar, né? Uma coisa interessante. Então vou usar essa notação porque é uma notação mais compacta, fica mais fácil da gente visualizar. Vamos lá. A n x n. O n começa no 0 e ele vai até o k. Tá bom? Isso é uma notação de um polinômio de grau k se o ak for diferente de 0. Tá bom? Então vamos só estabelecer o que é um polinômio de grau k. Para ele ser de grau k, o ak não pode ser 0. Por quê? Porque senão o grau dele é menor, né? Se esse termo aqui, se o ak for 0, significa que o grau dele é menor. O grau dele é pelo menos k menos 1, né? Mas pode ser menor, beleza? Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente está precisando derivar esse negócio aí. Ó, aqui é um trambolho gigante, né? Vou fazer a primeira derivada para a gente ver bem com os olhos como é que as coisas ficam. Vamos lá. Vou derivar aqui dos dois lados. Nem cabe aqui. DDT. Tá bom. Como são somas, você pode derivar cada termo. Tá bom? Então vamos lá. Essa derivada aqui esse lado de cá eu vou deixar um pouco de lado. A derivada de uma constante é 0. Beleza? Então aqui vai aparecer 0. Como é 0, eu nem vou escrever. A derivada do A1x vai ser A1. A derivada do A2x elevado ao quadrado vai ser A2. Vou botar na frente. O 2 vai cair. E aí vai ficar 2 vezes A2x. A próxima derivada ia ser a do cubo. Eu vou fazer ela aqui. Ia cair o 3. Ia ficar A2x ao quadrado. Tá bom? E aí ia seguir. O último termo dessa soma, poderia fazer desse aqui, mas eu vou fazer logo no último. O último, o k vai cair, porque o k é um número, e aí vai ficar k vezes AK, x elevado a, você subtrai 1, k menos 1. Tá bom? Se você observar, essa soma daqui de cima, ela tinha n termos, né? Quer dizer, não, tinha k mais 1 termos. Sei lá, vou chamar de outro nome. Não, tem k mais 1. Vou botar aqui, ó.
K mais 1. A de cima tinha K mais 1 termos, porque ia do 0 até o K. De 1 até K tem K, mais o 0, então tem K mais 1 termos. Tá bom? A de baixo, se você observar, só tem K termos. Ela vai de 1 até K menos 1. De 1 até K menos 1. Quer dizer, de 0, x elevado a 0, até K menos 1. Então são K termos. Beleza? Então a gente diminuiu de uma unidade o número de termos. Tá bom? E se você observar, isso tudo tem um padrão. Qual é o padrão aqui? O padrão é que aqui a gente multiplica pelo mesmo número que é o do índice, né? Ó, K a K. Então tem como a gente reescrever isso aqui como um somatório. Ó. Se você observar, esse somatório vai ser isso aqui. Ó. Vai ser o N. Dessa vez, ele vai começar do 1. Não sei se é melhor deixar do 0. Vamos deixar... Vai começar do 1. Ele vai começar do 1. E vai até o K ainda. Tá bom? E os termos vão ser de que forma? Eles vão ser N vezes A elevado a N vezes x elevado a N menos 1. Se você observar, ó, se a gente começar a fazer isso no 1, colocando 1 aqui, aí vai ficar 1 vezes A1 vezes x elevado a 0. Então é o A1, né? Que é esse termo aqui. Próximo vai ser o 2. Vai ser 2 vezes A2 vezes x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então o próximo vai ser 2 vezes A2 x, que é esse termo aqui, né? Beleza? E aí a gente vai seguindo aí até o último termo. No último termo, o valor do n vai ser k. Então vai ser k a elevado a k, x elevado a k menos 1. Tá bom? Por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque se eu tenho um polinômio e eu quero derivar ele, o que eu posso fazer é passar a derivada para dentro. É uma coisa que parece um tanto diferente, mas você passa a derivada para dentro e muda o índice aqui. Porque o último termo ele é uma constante, então ele vira 0, né? Então, se você mudar o índice e passar a derivada para dentro, dá a mesma coisa. Ó. Quer ver? Eu vou fazer aqui. Ó. Lembrando que isso aqui é uma soma finita, então a gente pode fazer esse tipo de operação. Vocês vão ver isso bastante no cálculo 2. Vão ver muito séries no cálculo 2. E é muito interessante. Tem muita coisa muito legal no cálculo 2. Beleza, eu tenho essa série aqui. Se eu quero derivar ela, eu passo a derivada para dentro. E aí, quando eu passo a derivada para dentro, lembrando que quem tá... Ah, eu botei dt, né, cara? Era dx, desculpa. Nos outros aqui eu botei dt também. Essa semana eu fiz prova de circuitos, aí eu fico botando dt nas coisas. É tudo dx, tá bom? Tá, se eu estou derivando em relação a x, o n aqui, tanto esse quanto o an, são constantes. Então eles não vão, sei lá, não vai precisar fazer regra da cadeia. São só números, tá bom? Então isso aqui vai ser igual ao somatório.
O índice vai mudar, né? O índice vai começar de 1 agora, vai continuar até cá. E aí eu derivo essa parte de dentro em relação a x. É a n xn. Isso aqui é igual ao somatório de k de n1. E aí eu derivo. Ó, o AN é uma constante, então posso manter ela aqui. E aí eu vou ter que derivar o polinômio, que é x elevado a n. Isso aqui vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Pronto, eu acabei de derivar meu polinômio. Beleza? Derivei meu polinômio. E esse aqui é um polinômio qualquer, né? Eu apliquei uma regra de derivada e tranquilo. Em somatórios, vocês vão ver também que é possível tirar uma constante para fora do somatório. Por enquanto, isso não vai ser importante, não. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui a questão. Nessa questão, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o limite. Quando x vai para infinito, desse somatório, né? Que eu acabei de definir aqui, que ele é o polinômio, a n, x elevado a n, com n indo de 0 até k, ou seja, um polinômio de grau k, dividido por e elevado a x. Se você observar bem, esse cara aqui, você poderia até olhar para o último termo, né? Mas todos os termos aqui, a gente tem um termo dominante, né? Numa equação cúbica. E o termo dominante é ele quem define se a função cresce ou decresce. Tá bom? Quando o x cresce muito. Por exemplo, se eu tenho 3x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 2x menos 2, sei lá. O que importa é só esse coeficiente para saber se a função cresce ou decresce, né? Nesse caso aqui, quando o x vai para mais infinito, essa função cresce, porque o termo dominante ele é positivo. Se ele fosse negativo, por sua vez, a função decresceria, tá bom? Enfim, isso não importa muito. Por quê? Porque quando o x for para mais infinito, como o AK, né? O último termo, o termo dominante, que é o AK, ele é diferente de zero, então significa que a parte de cima ela vai explodir. Ou vai explodir para mais infinito, ou vai explodir para menos infinito, porque ele é um polinômio. E todos os polinômios explodem quando x vai para mais infinito. Tá bom? Então o polinômio ele vai explodir, ou para mais ou para menos infinito, não importa. E a parte de baixo aqui também vai explodir, que é uma exponencial, e o x está indo para mais infinito. Então a gente tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Para resolver esse tipo de indeterminação, a gente vai ter que aplicar o L'Hopital, tá bom? Escreva o L'Hopital inteiro no dia da sua prova, tá bom? E aí, aplicando o L'Hopital, a gente vai poder derivar em cima, derivar embaixo. Derivando em cima, o que vai acontecer? Eu acabei de fazer essa derivada com você. A parte de baixo ela vai subir em uma unidade. Então, o n vai para 1. E vai continuar indo até k. E aí, eu derivo essa parte de dentro. A parte de dentro, a derivada dela vai ser n vezes a n vezes x elevado a n menos 1. Tá. A parte de baixo, eu esqueci do limite. Vou reprovar em cálculo. Esqueci o limite. A parte de baixo, a derivada do e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Tudo bem? Então, até agora bem tranquilo. A gente fez uma derivada, né? Tá, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Se você observar, a derivada desse polinômio continua sendo um polinômio.
É um polinômio diferente, mas continua sendo um polinômio, né? Antes era do grau k, agora o grau caiu em uma unidade. O grau agora é k menos 1. E aí o que a gente vai fazer? Sendo um polinômio, quando x vai para infinito, ele explode também. Assim como o anterior explodia. Pode ir para mais infinito ou para menos infinito, mas vai explodir com certeza, né? E a parte de baixo também explode, porque é uma exponencial. Sendo assim, a gente pode aplicar novamente L'Hopital. E aí, aplicando o L'Hopital, a gente vai ficar com o somatório. Antes começava no 0, depois a derivada começou no 1, agora na segunda derivada vai começar no 2. E vai até cá. E aí eu vou derivar isso aqui. O n e o an são constantes, então não preciso mexer neles. Então vai ficar n vezes o expoente cai, vai ficar n menos 1 vezes a n x elevado a n menos 2. Esse aí é o que ficou na parte de cima. Na parte de baixo ficou e elevado a x. Beleza, vamos fazer mais um aí. Aplicando o L'Hopital de novo, porque ainda é um polinômio. N igual a 3 até k, n vezes n menos 1, n menos 2, e assim a n x n menos 3. E ainda é um polinômio, cara. Tá bom? E aí tem uma pergunta, né? A gente se faz uma pergunta. A gente vai continuar esse trabalho até quando, né? Fazendo essas coisas até quando? A gente vai fazer isso aqui até o polinômio deixar de ser polinômio, né? A gente vai derivar o polinômio até um momento em que ele para de ser um polinômio. E aí, se você reparar, por exemplo, se você derivar uma função do primeiro grau, ela vira uma constante. E aí, tem gente que fala que constante é polinômio, mas enfim, né? Sendo uma constante, aí a gente já não precisa mais analisar isso. Porque eu esqueci dos limites. Cara, eu vou reprovar. Vou reprovar nessa semana, nessa altura do campeonato, esquecendo os limites. Caraca. Vamos lá. Quando passa a ser constante, quando o x vai para mais infinito, a constante permanece constante. Então você não precisa se preocupar com isso. Então vamos lá. Quantas vezes eu vou precisar derivar até isso acontecer? Vamos lá. Se você observar, o grau desse polinômio aqui é k. O grau desse polinômio aqui é k menos 1. O grau desse polinômio daqui de baixo é o k menos 2. E o último que eu fiz aqui, o k menos 3. E aí, quando que o polinômio deixa de ser polinômio? O polinômio, ele, assim, deixaria de ser polinômio quando o grau dele passa a ser 0. Então, se o meu polinômio aqui ele tem esse formato, se ele tem esse formato, depois que eu derivar ele k vezes, ele vai deixar de ser um polinômio, né, e vai passar a ser uma constante.
não é? Por exemplo, um polinômio de primeiro grau. Se você derivar ele uma vez, ele passa a ser constante. Um polinômio de segundo grau. Se você derivar ele duas vezes, ele passa a ser constante. Tá bom? Então, observe que aqui eu vou derivar. Aqui tinha um símbolo. Não me recordo qual era o símbolo. Vou derivar k vezes. Se eu não me engano, eu acho que esse símbolo, não sei se era assim, ou se era assim, ou como que era. Pô, aí eu falhei. Ah, eu posso montar o pelinha, né? O pelinha. Vou escrever assim, ó. Observe que P. A gente usa uma linha para primeira derivada, duas linhas para duas derivadas. E aí tem gente que começa a seguir números, né? E aí, depois de eu derivar ele k vezes, o que a gente vai ter? Vamos tentar observar algum padrão para a gente ver que número é esse, né? Quando eu derivo k vezes um polinômio. Quando eu derivei uma vez, apareceu um termo, o n. Quando eu derivei duas, apareceu n e n menos 1. E aí, esses números foram subindo. Ó, na própria função era 0. Quando eu derivei uma vez, 1. Quando eu derivei duas vezes, 2. Quando eu derivei três vezes, 3. Então, quando eu derivar k vezes, a parte do somatório aqui, a parte de baixo, vai começar no k. E aí a parte de cima vai terminar no k. Beleza? Tá. Quando eu tinha uma vez, quando eu derivei uma vez, apareceu um n. Quando eu derivei duas, apareceu n, n menos 1. Quando eu derivei 3, n, n menos 1, n menos 2. Quando aparecer k vezes, quando eu derivar k vezes, vai ter n, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, até... Ó, o primeiro começa no zero, né? Esse é n menos 0. O próximo é n menos 1, que aparece na segunda derivada. Então, esse número aqui é uma unidade menor do que esse. Então, aqui apareceria... Eu vou até reescrever isso aqui no canto, porque já tá... Eu vou precisar de um pouco de folha. Essa questão tá ficando grande, velho. O n vai começar no k e vai até k. Aqui vai começar no n, n menos 1. Esse é o primeiro, n menos 1. E assim vai em todas até o último termo. O último termo, se você observar, ele é uma unidade menor do que a parte de baixo. 2, 3, 1, 2. Esse aqui, 0, 1. É n menos 0, né, esse cara? Então, o último termo aqui seria n menos k menos 1. Essa seria o último termo, né, dos n's. Aqui ia aparecer o an e ia aparecer x elevado a. A segunda derivada ficou n menos 2. A terceira, n menos 3. Na primeira, n menos 1. Na derivada k vai aparecer n menos k. Então olha que legal, esse aqui é um somatório bem bonitão. Ele inicia no k e termina no k. Então esse cara só tem um termo, né? Se ele inicia no k e termina no k, ele só tem um. Então, se você observar aqui, ó, nesse cara aqui, ó, a gente iniciou no 0 e foi até 3. Então tem 0, 1, 2, 3.
Esses dois números aqui é um somatório que tem 4, né, unidades. É a unidade 0, 1, 2 e 3. Nesse caso aqui, ela inicia no K e termina no K. Então ela só tem um somatório com uma coisa só, né? E aí, como é um somatório com uma coisa só, a gente pode escrever ele aqui. Esse somatório. Ele começa no K, né? Então vai ser K, K menos 1, K menos 2, e assim sucessivamente até o último termo. O último termo é esse aqui. K menos 1. O termo que vai aparecer aqui é o AK. E aqui vai aparecer x elevado a k menos k. Ou seja, x elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então aqui eu poderia botar 1, né? Mas como é 1, eu não vou escrever. Então, olha que interessante. Ah, lembrando que não tem mais nada, né? Começou no K, terminou no K. Então não tem outras somas. Tá. A última coisa aqui, que é boa a gente observar, é que esse último cara aqui, ele é K menos K, ou seja, corta esses dois aqui, né? E aí fica menos 1. Ou seja, o último termo, ele é o 1, né? Então, como o último termo é 1, se você observar, isso aqui é uma coisa bem que acontece muito, né? K vezes K menos 1, vezes K menos 2, K menos 3, e lembrando que K é um número inteiro, né? Sendo assim, isso aqui é bem conhecido. Essa parada que está aparecendo aqui é o famoso K fatorial. É o K fatorial vezes o AK. Então, olha que interessante. A gente mostrou que a derivada késima de um polinômio de grau K é sempre K fatorial vezes AK. AK é o termo dominante. Lembrando que o AK é diferente de zero, né? Quer testar? Vamos testar aqui, ó. Ó, vou botar um polinômio de segundo grau. Um polinômio aqui, sei lá, f de x. Um polinômio de segundo grau. Vamos derivar a primeira vez. Derivando a primeira vez, vai ser 2x mais 2. Derivando a segunda vez, isso aqui vai ser 2, né? Ó, se você observar, isso aqui é a mesma coisa que 2 fatorial vezes o termo dominante. O termo dominante aqui, no meu polinômio é 1. Então isso é 2 fatorial vezes 1. Se você quiser fazer com outro aí, fica à vontade. Sei lá, faz aí do x ao cubo. Deriva 3 vezes x ao cubo. Sei lá, 2x ao cubo mais 3x ao quadrado. Deriva aí 3 vezes. No final você vai encontrar que vai ser 3 fatorial vezes 2. Essa é a resposta. Beleza? Porque a derivada késima de um polinômio de grau k, a gente acabou de ver que dá isso. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui no nosso problema de limite? Sempre quando o grau do polinômio for maior do que zero, quando for 1, 2, 3, blá, 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 a parte de cima sempre vai explodir e a parte de baixo também. Então, você pode aplicar L'Hopital. É claro, se fosse numa prova eu escreveria isso, né, por extenso. Observe que enquanto o grau do polinômio da parte de cima for maior do que zero, pode-se aplicar L'Hopital. E aí, para concluir, a gente vai aplicar L'Hopital K vezes no nosso problema, nosso limite. E esse K ele pode ser qualquer número, cara. Quando x tende a infinito, aqui eu vou botar o nosso somatório que vai de n0 até k, de A
nxn. Não tá dando para ver. Dividido por e elevado a x. Depois de aplicar L'Hopital k vezes, o que a gente vai encontrar? A gente acabou de ver que derivando k vezes esse cara, vai aparecer o k fatorial AK. Esse é o termo que vai aparecer em cima. E na parte de baixo, a derivada do e elevado a x é sempre o e elevado a x. E eu não botei o limite, vou reprovar. Beleza? E aí, finalmente, a gente chega numa constante na parte de cima. Isso aqui é uma constante. E a parte de baixo é uma exponencial. E aí, quando o x cresce muito, a exponencial explode. Ela vai para mais infinito. Enquanto que isso aqui, na parte de cima, é uma constante, né? Um número. Então, você está pegando um número e dividindo por uma coisa que cresce muito. Uma coisa que explode. Sendo assim, uma constante dividindo por um número que cresce muito, isso aqui é zero. E aí a gente começa a pensar em conceitos de que uma função é sempre maior do que a outra no infinito, né? É uma coisa meio estranha de se falar. Mas o que a gente consegue observar é que quando que a exponencial ela sempre cresce mais do que o polinômio. Então, se eu pegar um polinômio e dividir por uma exponencial e fazer o x ir para mais infinito, a exponencial sempre vai passar o polinômio, e quando ela passar o polinômio, ela vai ficar infinitamente maior do que o polinômio. Então, o crescimento dessa função é sempre maior do que o crescimento polinomial, né? É bem interessante isso, que, sei lá, se você tem aqui um polinômio qualquer, um polinômio de qualquer grau, sei lá, polinômio do nono, oitavo, você sempre consegue encontrar, vou botar aqui uma exponencial, botar uma exponencial qualquer aqui, não precisa ser o e elevado a x, pode ser um a elevado a x. Esse aqui é um a elevado a x com um a maior do que 1. Só para ela ser crescente. Se você tem uma exponencial crescente, um polinômio qualquer, um dia, quando o x explode para mais infinito, né, quando o x vai para mais infinito, um dia essa curva aqui supera essa curva. Independente, se essa é uma exponencial e essa aqui é um polinômio, né, a exponencial um dia sempre ultrapassa o polinômio. Essa aqui sempre passa isso aqui. Beleza? Isso aqui, por que a gente está fazendo essas coisas, né? Eu sei que ficou grande pra caralho esse vídeo. Tem um motivo. Aprender que uma é sempre maior do que a outra é muito importante na área de computação. Você tem problemas que são do tipo polinomiais e tem outros que são do tipo exponenciais, e saber resolver isso é muito importante, beleza? Ficou grande pra caramba, mas essa é só pra quem quer ver mesmo. Valeu, um abraço.